ganhar o prêmio Leia com o romance Torturado, o escritor Itamar Vieira Júnior tornou-se um fenômeno literário. E há sempre aquele medo do que virá no segundo livro. Itamar enfrentou o desafio com Salvar o Fogo. É também uma saga de pessoas que estão desencontradas com a realidade, ou pelo menos a parte da realidade mais trágica do país. É um livro que mantém o lirismo de Torturado, sobretudo a linguagem coloquial que Itamar consegue colocar naqueles personagens mais trágicos e mais densos de sua literatura. É um livro novo, mas é um livro que dialoga com o seu livro anterior, quase que uma sequência de uma mesma saga tragicamente brasileira. Itamar, Salvar o Fogo, que é o seu segundo romance, e que retoma um aspecto muito curioso da cultura baiana. Você sai da Chapada Diamantina, vai para o Recôncavo e retoma aquela proximidade que já vem da sua obra anterior, do Torturado, que é essa proximidade entre a religiosidade, a profunda religiosidade baiana, né, católica, com o sincretismo das outras crenças. Por que é que te encanta tanto nessa temática para você trabalhar nesses romances? Maurício, eu acho que, temos um grupo de personagens representados nessas histórias, tanto em Torturado quanto em Salvar o Fogo. E personagens que vivem no campo, são pessoas simples e muitas vezes a dimensão religiosa de suas vidas precisa ser conhecida, são importantes para que a gente consiga, de alguma maneira, adentrar nas subjetividades dessas personagens também. As pessoas que leem Torturado, por exemplo, sempre me perguntam, acham que eu sou religioso, que eu sou do candomblé ou do jaré, e eu tenho que dizer às pessoas que eu não professo nenhuma fé, não sou religioso. Aliás, se eu tenho que falar de fé, eu falo de literatura, porque se tem algo que eu falo com muita frequência é literatura, então termina que sendo tem um viés religioso também, essa crença, essa devoção. Mas quando eu pensei em levar essa dimensão da vida das pessoas, que é muito importante para essas histórias, eu queria ampliar o leque de possibilidades da gente compreender a vida delas, compreender a vida dessas personagens na sua comunidade. E não dava para negligenciar tudo isso, não dava para deixar esse aspecto de lado. Quando eu fui trabalhar, por exemplo, na Chapada Diamantina, e eu escrevi uma tese numa comunidade que passa por uma regularização fundiária, eu fui achando que eu ia pesquisar aspectos sociais da vida daquelas pessoas. E chegando lá, eu me deparei com esse aspecto muito forte, muito profundo da religiosidade. E não dava para falar de aspectos sociais, não dava para descrever sociologicamente aquelas comunidades, se eu também não tivesse um olhar para as dimensões subjetivas de suas vidas. Se eu não pudesse, de alguma maneira, narrar suas crenças, seus valores, suas ontologias. Eu acho que é por isso que termina, que essas histórias enveredam por esses caminhos e que trazem a religiosidade para um plano de frente. Sem falar que são histórias que se passam na Bahia. Na Bahia, esse aspecto religioso sempre esteve num plano de frente, né, na vida das pessoas. Uma vez eu conversando com o João Ubaldo Ribeiro e perguntando assim, mas você acredita naquela coisa do candomblé que você descreve tão bem no Vivo Povo Brasileiro? Eu disse, não, eu não acredito, mas eu sou baiano. Exatamente. Então tem isso, Ele né? ateu, Jorge Amado Ateu. ateu, mas essa dimensão aparece com muita profundidade na obra deles, né? Acho que eles tentavam trilhar um caminho parecido. Eu, na verdade, tento trilhar um caminho parecido, porque não dá para falar de Bahia
entender a Bahia sem falar dessa dimensão subjetiva da vida, das vidas, na verdade, das personagens. E o protagonista do livro, que é o narrador do livro, Moisés, ele já na própria denominação do nome dele, já tem uma analogia bíblica muito profunda, né? E isso, o caminho dele também dialoga muito com essa questão. Né? Você também gosta de trabalhar com essa... E nesse livro em particular, eu acho que aparece duas dimensões religiosas. Uma que nasce das crenças e da vivência, da experiência das pessoas, e que tem aí suas origens nas comunidades indígenas, nas comunidades negras da Bahia, mas também tem aí uma instituição, que é uma instituição cristã, católica, a igreja, que ocupa um papel fundamental nessa história, né? Salvar o Fogo, Maurício, tem um quê de alegoria sobre a história brasileira. A história do Moisés, um jovem mestiço, filho dessa confluência, né, pode ser lida como a história do país. E não dá, por exemplo, nós que ainda vivemos o legado da colonização e da escravidão nos nossos dias, e vivemos de uma maneira ainda muito vívida, muito nítida, essas fraturas que surgiram nesse período histórico, não dá para falar desses temas sem falar no papel da igreja, por exemplo, no papel da igreja católica, o papel que a igreja teve nesses eventos, né? Quando os invasores chegaram ao continente americano, ao Brasil, ao Caribe, ao continente americano, ninguém ergueu uma casa no começo, né? Naquele primeiro dia, naquela primeira hora. A primeira coisa que fizeram foi fincar uma cruz. E essa cruz significou, por um lado, o poder, mas também o apagamento de muitas histórias, muitas culturas. É mais ou menos dessa maneira que a igreja aparece em Salvar o Fogo também. E essa analogia também com o fogo é muito forte no romance, porque ele também tem esse sentido bíblico, né? De purificação, né? A purificação pelo fogo, né? O próprio Moisés, quando ele provoca um incêndio na casa, é uma forma dele se purificar diante das ameaças da irmã. Da irmã, Né? Quer dizer, também há toda uma simbologia nesse fogo que você fala do título do livro. Né? O fogo, ele simboliza as contradições que as pessoas carregam, né? Nós podemos dizer que o fogo pode ser a purificação, mas também pode ser a destruição. Eu acho, e a alegoria é justamente essa, que todos nós carregamos essa chama, que pode servir tanto para edificar quanto para destruir. E isso que fica muito, muito nítido para o leitor de Salvar o Fogo, né? É que todos nós carregamos essas contradições. Nenhum desses personagens são perfeitos. Eles carregam desejo de vingança, muitas vezes, ou querem simplesmente encontrar um caminho onde a dor e a violência não façam mais parte, né? E para uma comunidade rural no interior do recôncavo da Bahia, isso é muito difícil. Uma comunidade historicamente ali subjugada pela igreja, pelos latifundiários, pelos fazendeiros. Mais uma vez, a necessidade de se falar sobre território, sobre terra, e de como isso é elementar, é vital para qualquer ser vivo, né? E as personagens voltam, assim como em Torto Arado, trazem esse tema importante das nossas vidas, né? Do direito ao seu território. Acho que é dessa maneira que a história caminha e que vamos entender. Você mesmo falou sobre o nome do Moisés e faz essa referência bíblica pelo peso que a igreja, que o cristianismo tem naquela comunidade. E o Moisés é chamado assim porque ele nasce nubio, né? Ele nasce da tentativa de um infanticídio, ou seja, alguém está tentando se ver livre dele, a mãe está tentando se ver livre dele. E ele nasce, ou renasce daquele lugar, e aí a alusão
ao Moisés, né, que também é encontrado no rio, no cesto, né, Renasce também e no sexto. renasce nesse sentido. Agora, há uma coisa que me chama muito a atenção na sua literatura, que é o forte componente político. Ele não é um panfleto, não Uhum. tem um cunho ideológico, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma certa uso da literatura como uma análise da estrutura que se formou num país e que resulta no discurso político, Uhum. né? Quer dizer, você sente isso na sua literatura também? Olha, eu tento, já me perguntaram sobre isso. E quando eu penso numa história, quando eu penso na arte, talvez, acho que a minha formação contribui um pouco para esse olhar. Mas eu tenho algumas convicções, Maurício, de que toda arte, por mais que ela não pareça, ela é política. Nós, seres humanos, somos seres essencialmente políticos. E não vamos reduzir política à política partidária, né? Ou sistema eleitoral como nós conhecemos e que é importante para a sobrevivência dos regimes democráticos. Eu estou falando de uma dimensão política, como a Hannah Arendt fala, né? Como a ação e o discurso ou a política é um dos três pilares básicos da vida ativa do homem. Ou seja, o, quando o homem está em interação, o homem, se ele está sozinho, ele pode trabalhar, pode edificar uma obra, é o que a Hannah Arendt fala. Mas para ele coexistir em relação ao outro, ele precisa fazer política. A política faz parte da dimensão da dimensão da nossa vida, está conosco o tempo todo. Então, para mim, escrever, de alguma maneira, acho que essa formação que eu tive tanto na geografia quanto na antropologia, né, e dos meus campos de interesse, as ciências sociais como um todo, é quase que impossível não refletir isso naquilo que eu escrevo. Acho que de alguma maneira essa pegada política vem um pouco para frente. E eu até já refleti sobre isso, se é realmente o que eu queria, né? Se é o que eu realmente desejo. Eu acho que é isso, que a arte, ela por fim, ela para alguns, ela é uma forma de engajamento. E é uma maneira também de refletir através da ficção e de tudo que a ficção pode nos oferecer, das subjetividades, da dimensão da vida, dessa dimensão humana. A, é através da ficção que eu estou refletindo sobre o meu tempo, sobre as questões relevantes do meu tempo, sobre a minha vida, sobre a condição humana. É uma maneira de refletir e eu acho que não tem como não ser político, se eu preciso refletir tudo isso. Escrever é um ato político, né? Já, por si só, né? E ainda mais para pessoas como nós, que não vêm dos centros onde os autores, né, escreveram e fizeram suas carreiras. A gente vem de outras partes e somos quase autores a- é, acidentais, porque para a gente poder chegar ao leitor, esse caminho não foi um caminho fácil, né? Foi um caminho de encontros, mas esse encontro poderia não ter acontecido. Então, acho que pensando a partir dessa perspectiva, acho que ainda é mais político, né? Se a gente, o espaço que a gente ocupa, a voz que a gente tem, esse lugar, ele também reverbera, ele também é um instrumento para se pensar e refletir o país. Você tem uma trajetória curiosa, porque você tinha já uma trajetória aqui, internamente, na Bahia, mas foi o reconhecimento externo que deu a dimensão à sua carreira, né? A Sim, partir do Prêmio Leia, a né? partir do Prêmio Leia, porque eu tinha escrito 2 livros de contos e tinha publicado no Brasil por pequenas editoras da Bahia, a Caramurê e a Mondrongo, mas eu escrevi um romance e não tinha onde publicar. Eu me lembro que eu perguntei ao editor de um dos livros do conto se ele tinha interesse em publicar, e ele disse que não tinha espaço na agenda, para publicar o romance. E eu digo: agora só me resta, recorrer aos prêmios", e por acaso não foi algo pensado. O primeiro prêmio que apareceu depois que eu terminei de escrever o romance, que eu considerei pronto, foi o Prêmio Leia. Eu fiz um envio, e esse envio foi protocolar. Assim, eu digo: "Vou tirar isso da minha gaveta, porque daqui a alguns meses eu vou
começar a escrever o próximo. E aí, bom, mas aí foi uma grata surpresa, porque veio. Torto Arado foi reconhecido, publicado em Portugal, ganhou esse prêmio. Acho que isso no começo despertou interesse incipiente ali dos leitores no Brasil, mas pouco a pouco o livro foi conquistando leitores, leitores, leitores. E, bom, eu vejo que para alguns, inclusive pessoas como nós, Maurício, às vezes ter essa validação fora do Brasil desperta o interesse, né? Nesse percurso, em todo esse tempo que eu tenho escrevendo, que não é muito, que eu estou em contato com o público leitor, Torto Arado, por exemplo, já chegou a 28 idiomas, ganhou um prêmio na França, chegou à finalista do Booker Prize no Reino Unido. Acho que tudo isso começa a despertar também o interesse aqui no Brasil, daqueles que infelizmente não conhecem, não aproveitam os seus autores, mas quando tem uma validação de fora, né, se alguém lá fora olha para você, então passa a olhar, né? Infelizmente, para alguns tem que ser dessa maneira. Mas é interessante a repercussão de sua obra, ela vem de um advento que eu acho particularmente curioso dentro de sua obra, que é a linguagem. Você não busca uma linguagem sofisticada, mas você busca um ritmo poético profundo na sua obra. Você tem uma preocupação, ao que me parece, como leitor, eu estou falando do leitor. Sim, Ao que me parece, aquela necessidade de fazer uma obra meditativa, reflexiva, mas, sobretudo, de encantamento do leitor, né? Aquela coisa meio do olho da serpente. Né? Eu tenho que encantar minha presa. Quer dizer, e eu só preciso encantá-la a partir da poesia. Me parece que é por aí a sua literatura. também. Essa preocupação estética eu acho que é nossa, de quem escreve, né? Mas eu nunca. Se tem uma coisa que eu persegui, Maurício, e experimentei, já fiz coisas, já escrevi contos, e pude experimentar também nos romances. Se tem uma coisa que me preocupa, é a capacidade dessa história chegar ao leitor. Eu não acredito naquele escritor que diz, eu escrevo para mim, por mim, né? Eu não penso no leitor. A gente escreve porque quer registrar algo e quer comunicar algo ao trem, né? Ou seja, o leitor é o destinatário daquilo que nós escrevemos. Eu quero escrever de uma maneira que todo e qualquer leitor seja capaz de pegar e seja capaz de ler e compreender minimamente aquilo que eu estou escrevendo. Eu não, me deixaria muito triste se o que eu escrevesse fosse algo hermético, que poucas pessoas tivessem a capacidade e a possibilidade de acessar. Quando eu penso nos autores que me fizeram leitor e que me fizeram amar a literatura, todos eles tinham essa característica. Por mais que tivessem um projeto estético, ainda assim escreviam de uma maneira direta, objetiva, simples. E essa era a grande capacidade de suas obras de chegar aos mais diferentes leitores, né? Então, isso é algo que me preocupa. Não quer dizer que eu abra mão de um projeto estético. Às vezes, a estética está nos lugares mais improváveis. Para escrever Torto Arado, por exemplo, eu tentei escrever de inúmeras maneiras, mas eu só me senti satisfeito quando eu consegui, de alguma maneira, como autor, fazendo uma certa mediação entre a linguagem das pessoas simples e a literatura, quando eu consegui, através disso, escrever tentando reproduzir os falares dessas pessoas, a maneira como se conta uma história, né? A maneira que elas têm de contar uma história. Se alguém me perguntar sobre influência de autor tal, eu acho que talvez tenha muitas influências, mas eu não saberia especificar. Mas se me perguntarem qual era o grande projeto estético daquele romance, era justamente reproduzir de uma forma literária, a maneira como as pessoas falavam. Porque essa é a maneira mais direta de se chegar
aos leitores, de poder comunicar aquilo que a obra, né, pretende comunicar. Então, eu sempre vivo esse dilema. Agora, por exemplo, eu estou na escrita do terceiro romance que fecha esse tríptico, né, que se debruça sobre as relações de homens e mulheres com a Terra, e me debati durante muito tempo de que maneira eu deveria narrar, se em primeira, se em terceira pessoa, de que maneira eu devo continuar, porque eu não posso me repetir nas histórias, e eu acho que nós, enquanto autores, vamos amadurecendo ao longo do tempo, mas ainda assim esse é o objetivo, é poder chegar às pessoas sem fazer distinções. Eu ficaria muito triste se só uma pequena elite pudesse ler e compreender aquilo que eu escrevo. Uma das coisas que mais me deixa feliz, Maurício, quando falam de Torto Arado, é que desde a trabalhadora que limpa a escola até um artista de projeção nacional, eu tenho ali no espectro de leitores. É sinal de que essa história não encontrou barreiras para encontrar seu leitor. E que seja assim, né, ao longo do tempo. Acho que, no fundo, como escritor, é isso que me deixa satisfeito. É encontrar uma forma e também poder chegar aos leitores sem que haja um muro, um empecilho entre nós, né? E a literatura infantil? Você estreou como escritor de literatura infantil. Qual foi o grande desafio de escrever para criança? Acho que os desafios não são muito diferentes dos desafios da escrita para o adulto. E eu precisei pensar e refletir o que é que eu queria com aquela história. Se eu abriria mão de algumas coisas para falar de uma maneira infantil às crianças, ou se eu poderia ainda escrever da mesma maneira e eliminar as coisas que talvez fossem incompreensíveis para a criança, mas que contar uma história onde essa história pudesse levar elas para muitos lugares, né? E pudesse suscitar muitas perguntas, muitas questões. Eu não sei se eu consegui, mas o retorno que eu tenho tido dos leitores, dos pequenos leitores nesse momento, é um bom retorno. Eles voltam com muitas questões. Eu estive num evento na Bahia há 3 semanas e aí eu fiz uma roda de conversa com leitores pequenos e eles me perguntavam sobre desigualdade social, por que as coisas eram assim, por que existiam essas... E as perguntas mais inteligentes, eu fiquei até com receio, Maurício. Eu disse, nossa, se tiver alguém reacionário aqui no meio da plateia, vai pensar que eu estou doutrinando as pessoas. Será que eu escrevi sobre um personagem comunista? Eu me perguntei, né? Mas é isso, brincadeiras à parte, eu acho que é uma história que tentava suscitar perguntas a esses pequenos leitores. E foi uma experiência incrível. Primeiro porque um livro infantil você nunca está sozinho. Tem lá artista que faz as imagens e me ajuda a contar a história. Tem todo o trabalho editorial, gráfico, né? Os livros infantis não são iguaizinhos. As páginas, as cores, o papel, o tipo do papel, a dimensão do bico. Eu achei um barato. Comecei com um pouquinho de receio. Será que eu consigo? Mas eu preciso. Porque eu me formei leitor nesse momento. E eu preciso entregar algo para esse leitor também. Eles acompanham os pais nas filas de autógrafos. Então eu vou entregar algo para esses leitores também. Comecei com um pouquinho de medo e terminei com vontade de escrever outras histórias para o pequeno leitor, né? Para as infâncias. Continuar instigando os meninos. Exatamente. Mas não é doutrinando. Eu juro que eu estou entregando algo para eles por conta própria pensarem, refletirem sobre a vida e sobre o mundo junto com seus pais. Maravilha. Itamar, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. É sempre um grande prazer estar Eu com que você. agradeço e estou feliz porque estamos falando a partir de Macapá, né? Na linha do Equador, aqui no estado do Amapá, numa festa incrível que acontece aqui, que fala de literatura. Para mim foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, Maurício, porque a gente já conversou em outro momento. Né? E numa festa de muito sucesso e muito bonita. Com certeza. Venham para Macapá. Muito obrigado.